Graça e paz, meus irmãos. Queria deixar uma palavra de reflexão para a sua vida hoje, baseado exatamente no capítulo de número 9 de Mateus, os versos 1 em diante. O texto mostra exatamente, do verso 1 ao verso 8, um homem que morava em Cafarnaum, que já se encontrava paralítico e acamado. E o que mais nos chama a atenção é que esse homem tinha grandes amigos que se compadeceram, da sua vida tortuosa. Então o que mais me comove ali é que o texto entra dizendo que Jesus, vendo a fé deles, dos homens, curou aquele paralítico. Mas o mais importante daquela passagem ali é que aquele paralítico, ele não estava só doente fisicamente, a sua alma estava doente, a sua emoção estava doente e o seu psicológico também estava precisando de cura. Quando Cristo vai nos curar de algo físico, Ele primeiro trata da alma, trata do emocional e trata da nossa visão psicológica da vida. O texto chega a dizer que antes de Cristo exatamente curar aquele homem, Ele cura exatamente o emocional daquele homem, dizendo a ele: tenha bom ânimo. Quantas pessoas chegam a Cristo e estão na igreja e caminham com o Senhor, mas estão desanimadas, estão exatamente com o seu ânimo lá embaixo. Cristo nessa manhã gloriosa diz para você: meu filho, tenha bom ânimo. Porque não adianta, irmãos, a gente receber uma cura física se o nosso ânimo está mal, está péssimo. Então Cristo trata aquele homem vendo que o seu desânimo era gigantesco. Por que ele estava desanimado? Por algumas razões. Primeiro, ele se sentia inútil. Segundo, ele se sentia desprezado. Terceiro, ele se sentia incapaz de ir a Cristo. Mas aqueles amigos se compadecem dele. E o texto chega a dizer que Cristo vê a fé daqueles homens, a forma que eles abordam Cristo, porque a multidão, segundo Lucas, fechava a porta, eles abrem uma porta lá em cima na casa e desce aquele homem. Mas quando ele olha para aquele paralítico, ele percebe o seu desânimo. E Cristo diz a ele: primeiro, você tem que ter bom ânimo. E essa expressão bom ânimo que Cristo diz a ele é curando exatamente o seu ânimo, dando a ele vigor, dando a ele já esperança. Mas Cristo vê algo mais triste na vida daquele homem, além do desânimo. Ele vê também que o seu psicológico está abalado. É por isso que ele diz: filho, tenha bom ânimo. Fazia muito tempo que aquele senhor, ou aquele rapaz, eu não sei a idade, porque a Bíblia não revela, não era chamado carinhosamente. Talvez ele pensava que ninguém poderia tratá-lo bem. Cristo coloca ele num padrão especial, chamando ele de filho. Talvez você também se sinta assim, achando que Cristo não olha para você, achando que você pode ser até rejeitado por Cristo. Mas Cristo nessa manhã diz: ei, meu filho, independente do que você fez, independente da sua vida tortuosa, você é meu filho. O bom, irmãos, é que Cristo ele não rejeita o homem. Ele diz àquele homem, primeiro, cura o emocional dele, tenha bom ânimo. Segundo, ele cura na vida daquele homem seu psicológico, dizendo a ele que ele é importante, ele faz parte da família. Aquele homem, talvez ele olhava para a sua casa e as pessoas talvez nem trocavam mais ideia com ele. Ele se sentia um estorvo, uma pessoa inútil, uma pessoa que precisava de alguém para ir ao banheiro, para tomar um banho, para comer, para se movimentar de um lado para outro.
Então ele se sentia a pior pessoa dessa vida. Só que Cristo não rejeita. Só que Cristo não faz exceção de pessoas. Cristo diz a ele: você faz parte da família, meu filho. E o que mais me incomove é que Cristo exatamente curou aquele homem, emocionalmente, psicologicamente. E depois que ele faz essa cura extraordinária, ele agora vai tratar do seu espiritual. Ele cura exatamente aquele filho, aquele homem que andava totalmente desmotivado, cura seus pecados. Porque o texto diz: teus pecados serão perdoados. Por que Cristo diz isso? Talvez aquele homem olhasse para seu passado e visse o quanto ele foi mau. Porque havia exatamente um murmurim entre os judeus que um pecado, que uma enfermidade que vinha sobre você era causada por um pecado. Talvez aquele homem se lembrasse das coisas horríveis que fez. Talvez você se sinta assim. Mas eu quero dizer a você também, meu irmão, é que a morte salvífica de Cristo perdoa seus pecados. E mais, purifica sua alma, purifica seu ser. Então não se culpe pelo pecado lá de trás. Não fique com mágoas dolorosas por algo que você fez de errado. Até porque o nosso Senhor não passa na cara. A morte de Cristo lhe livrou exatamente da culpa do pecado de Adão, lhe livrou do poder do pecado presente. Ainda não somos libertos da presença desse pecado, mas temos o Espírito de Deus que nos consola, que nos anima, que está sempre conosco. Daí então vem a última cura necessária para ele, que era a cura física. Alguns até não acreditavam, achavam que Cristo exatamente estava blasfemando. Os fariseus que estavam ao redor perceberam que Cristo blasfemava. Na verdade, a fala deles tem até um pouco de verdade. Porque eles estavam ao mesmo tempo certo e ao mesmo tempo estavam errados. Eles estavam certos por quê? Porque só quem pode perdoar pecado é Deus. Eles estavam errados por quê? Porque não entendiam nada sobre Cristo. Cristo era o próprio Deus, né? Então, a limitação daqueles homens é compreensiva. Eles erravam. Na verdade, quem estava blasfemando era eles. Mas mais, além deles terem um conhecimento limitado sobre Deus, sobre Cristo, eles tinham também um conhecimento limitado sobre o poder de Cristo. Cristo tem poder para exatamente nos libertar. Cristo tem poder para nos perdoar. E Cristo também tem poder para nos levantar do nosso leito. Porque daí então Cristo diz a eles: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado e também para exatamente curar esse enfermo, a esse paralítico eu digo: levanta-te e anda e vai para a tua casa. O que eu acho mais lindo aqui é que aquele homem acontece imediatamente. Mas Cristo manda ele para casa. E ele vai. Lá na casa, muitos talvez não acreditassem, mas na sua recuperação. Cristo envia ele para casa para mostrar que Cristo é poderoso. Ele muda a nossa vida. Talvez você se sinta assim. Talvez você se pergunte: até quando irei ser uma decepção para minha família? Mas quando você se rende ao Senhor, Ele muda a sua história. E detalhe, Ele envia você exatamente para a sua casa, aonde você é mais criticado, ou foi mais criticado, aonde você foi mais apedrejado. É lá que o Senhor vai lhe usar poderosamente. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra.